diz assim: ele, porém, seguiu a viagem de um dia dentro do deserto. Chegou e se sentou debaixo de um genípero e pediu que então pudesse morrer, dizendo assim: basta, ó Senhor, tira minha vida agora, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do genípero, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente, a segunda vez, o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é muito grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias. E se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Podemos assentar. Amados, é bem verdade que essa mensagem de Elias, Deus me ministrou algo muito extraordinário dentro dessa mensagem, onde nós estamos aqui a terceira semana falando que Deus dá força ao cansado, que Deus renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E quando olhamos para a vida de Elias, nós conseguimos entender um período da igreja, porque Elias aqui tipificava a igreja santa no meio de um povo que tinha se corrompido. Elias está no meio de Israel e o reino já dividido. Então você vai ver a nação que já não serve mais somente ao único Deus, e agora já está dividido em reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. E ele enfrenta conflitos, ele enfrenta autoridades que havia desvirtuado a nação, que havia levado a nação a se prostrar diante de outros deuses. E Israel então começa um declínio espiritual, político, financeiro e também moral. E como agora Elias é levantado por Deus num período de caos, num período oportuno para a manifestação da glória de Deus, nós temos a noção de achar que Deus vai se manifestar, que chatice, em períodos favoráveis. Nós temos a mentalidade de achar que o Senhor vai se manifestar em período favorável, mas quanto maior for a escuridão, maior vai ser o destaque de uma luz acesa. Então nós temos que nos voltar para a luz da palavra e compreender que Deus não precisa de um momento favorável diante da terra, que Deus não precisa de apoio terreno para que se manifeste. Nós vivemos um período no Brasil de um governo de direita, e aonde 4 anos talvez alguém pensou que seria mil maravilha. Pelo contrário, porque quando as coisas vão bem, parece que a igreja relaxa um pouco. Quando as coisas vão bem, parece que o crente relaxa um pouco. E a igreja relaxada não tem como provocar o grande avivamento a qual esperamos. É óbvio que nós queremos governo que trabalhe de acordo com a mentalidade o mais próximo possível da Bíblia, porque onde um justo governa, o povo há de prosperar. Mas nós não podemos amarrar a glória de Deus a períodos terrenos favoráveis. Nós não podemos achar que Deus vai se manifestar porque tudo está ao nosso favor. Pelo contrário, é no meio do caos, no meio da tribulação, que nós
expectativa de um grande rompimento da glória de Deus, para mostrar que o braço de Deus não precisa de maioria de voto, que o braço de Deus não precisa de pessoas a seu favor. Então Elias é levantado dentro desse contexto, onde tudo está contra a vontade de Deus. E agora o próprio rei Acabe, que era o hebreu de nascimento, vai casar com Jezabel, uma mulher que não era de Israel, e vai introduzir costumes de adoração a outros deuses. Eles vão levantar altares no meio da floresta, eles vão começar a buscar e adorar um Deus chamado Baal. E agora a nação já não mais se inclina ao nosso Deus, mas sim a deuses estranhos. E a mitologia dizia que Baal seria casado com Azera, e seriam os deuses da chuva e da prosperidade. É por isso que Deus então levanta Elias, e ele vai de encontro àquilo que Acabe estava pregando. E Elias então vai desafiar, porque em momentos contrários, a igreja não pode concordar, ela tem que se levantar com voz profética, como trombeta de Deus, como chofar de Deus. Tem que se levantar com autoridade, apregoando contra tudo aquilo que não convém aos objetivos bíblicos. Hoje em dia a cultura e a política vai apoiar ideologia de gênero, vai apoiar que cada um é livre para ser o que quer, vai apoiar que toda a doutrina bíblica está errada e que cada um pode muito bem escolher aquilo que quer. E nós, como igreja, temos que respeitar a opinião de todos, mas não podemos aceitar e nem concordar. Um crente não pode aceitar o seu filho ser doutrinado na escola. Um crente não pode aceitar o seu filho ter na sua mente destituído a imagem de família. E por que muitas das vezes aceitamos? Porque temos medo do sistema. Porque aquele que se levanta contra o sistema será alvo no sistema. Mas quando nós nos posicionamos diante da palavra de Deus, ainda que venhamos viver luta e perseguição, é o próprio Deus quem dá respaldo para a sua igreja. Lembra de João Batista? Ele se levanta e confronta Herodes, que era rei na época. E Herodes estava tendo um caso com a mulher de seu primo Felipe. E João Batista todos os dias vai na porta do palácio e vai confrontar Herodes, dizendo: não tinha lícito possuir a mulher do seu primo. O que João Batista ganha com isso? A prisão. E dentro da prisão a sua cabeça é arrancada. Para nós que queremos viver na zona de conforto, é melhor não confrontar o pecado. Mas a igreja que não confronta, ela compactua. E se compactua, está manchada também com o pecado. Então é melhor ter a cabeça arrancada em santidade do que continuar vivendo compactuando com o pecado. A igreja de hoje não pode se calar. Na Argentina o governo de esquerda já caiu. Hoje na Holanda o governo de esquerda já caiu. O ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, pastor. E o que eu tenho a ver com isso? O que a mensagem tem a ver com isso? Porque todo governo que é contra os princípios de Deus luta para cansar a igreja. Lembra que dentro do Egito, Faraó viu o povo de Deus se multiplicando, e o que ele disse: vamos dobrar o trabalho, ou seja, vai trabalhar muito e conquistar pouco. O que vemos no Brasil a cada dia: imposto em cima de imposto, taxa em cima de taxa. O brasileiro trabalha e parece que está se movendo em areia movediça. Quanto mais trabalha, menos conquista. O que temos ao nosso favor? Somente Jesus, que no meio de todo o caos, aquele que ainda é crente fiel, consegue honrar a Deus nos seus princípios, consegue honrar a igreja nos seus princípios e ainda consegue prosperar. Porque segundo Crônicas 20:20 vai dizer: crê no Senhor teu Deus e estará seguro, e nos seus profetas e prosperarei. Então quem é obediente a Deus e a voz profética
haverá chuva em Israel. Olha o poder da palavra profética de um homem posicionado. É verdade. Um homem posicionado acessa aos portais celestiais. E esse acesso dá legalidade e autoridade para mover o sobrenatural. Ele vai dizer segundo a minha palavra. Ele não disse Deus mandou dizer, não. Ele não disse eis que Deus diz. Não, ele disse segundo a minha palavra. Os céus vai se fechar. 3 anos e meio não chove. Porém Deus vai dizer para Elias: eu preparei para você um ribeiro. Você vai beber água fresca. E de manhã e à tarde os corvos vão te levar pão e te levar carne. Meu Deus. Olha que algo extraordinário. Sem chuva não tem colheita. Amém? Sem chuva não tem água. Chuva simboliza prosperidade. Então todo Israel estaria em crise. O rei Acabe em crise. Porém Elias tinha um ribeiro preparado para ele. Meu Deus. Deus leva Elias a um ribeiro de águas frescas e ordena aos corvos. Alguns vão achar que talvez a tradução quer dizer árabes, porque só muda uma letra de corvo para árabe. Qualquer teologia que você siga já é um milagre, porque árabe é óbvio que não se dá com judeu. Porém eu prefiro acreditar. Alguns estudos mais antigos mostram que realmente seriam corvos. Isso é só título de conhecimento para você. Se um dia ver alguém pregando que é um árabe, tem uma amiga que acredita nisso. Mas o corvo é um animal inteligentíssimo. Eu tenho um vídeo, depois eu posso mandar no grupo, quando estourou a guerra agora. Um corvo levando uma mensagem diabólica, arrancando a bandeira de Israel dentro da Palestina. Um corvo, um animal mesmo, arrancando do bico e jogando no chão. Então eles são animais inteligentes, porém egoístas, não divide alimento com outros. Eu cheguei a mandar no grupo da igreja fotos e vídeos de corvo. Lá em Israel é muito comum, tem muitos. Aqui você não vê, né? Você vê o urubu, mas corvo é diferente. E esse corvo levaria alimento para Elias de manhã e à noite, pão e carne. Porém chega um momento que o ribeiro seca. Amém? Amém. E talvez Elias viu o ribeiro baixando, porque se não chove, uma hora não era nascente, iria secar. Imagina o profeta preocupado. Mas quando Deus permite algo chegar ao fim, é porque Ele quer que eu e você se mova para algo novo. Então esse cansaço emocional, esse cansaço espiritual, não é para a tua morte, é para que você se mova. Não, você não entendeu. Esse estresse emocional não é para a tua morte, é para te tirar da zona de conforto. Porque a única coisa que cresce na zona de conforto é a barriga, só isso. A única coisa que cresce na zona de conforto é a preguiça e o comodismo. O crente cresce no confronto. O crente cresce no movimento de Deus. É verdade. Ele sai da zona de conforto. Porque você já reparou que quando tudo vai bem, a gente tem mania de relaxar um pouco. Então Elias estava tomando água fresca, os corvos trazendo pão e carne todo dia. Talvez entraria o comodismo, e uma igreja acomodada perde a santidade, porque começa a achar que até fazendo errado está dando certo. Você já viu aquela pessoa que você conhece, que está no pecado escancarado? Você fala, Deus não está vendo não. Você já viu aquela pessoa que prega e o fogo desce? Aí quando vai descobrir, o cara estava no pecado há tempos, em adultério, em fornicação, em prostituição, em homossexualismo. Aí fala, meu Deus, como esse cara louvava. É aquele caso daquela cantora da Bahia lá. Ela mandou matar a esposa e pregava, dava palestra. O outro que foi preso junto
bispo louco lá na Bahia, o cara pregando em cruzadas, o fogo descendo, fogo estranho, mas era fogo. E alguém pensava, meu Deus, como Deus não viu esse cara era usado? Talvez um dia ele foi alguém santo, mas as coisas começaram a dar certo e entra o comodismo. Então às vezes é necessário Deus nos trazer um choque de realidade e tirar aquilo que está confortável demais. Quem está entendendo diz amém. Elias sai e ele vai um dia ver o ribeiro seco, e Deus vai dizer, fica tranquilo, porque eu já preparei uma viúva. Olha que coisa tremenda. Se acabou o que você tinha, Deus já preparou o próximo passo. Deus não tira o que você tem para te deixar abandonado. Pastor, o meu ribeiro secou, o dinheiro acabou, a porta se fechou. Se Deus fechou a porta, Ele abre janelas no céu, como Ele disse para Eliseu. E o capitão da Síria deu risada dizendo, só se Deus abrisse janela no céu, janela só se abre por dentro. Deus já preparou a próxima jornada da tua história. Ele disse, dá um aplauso ao Senhor. Eu já ordenei, diga ao teu irmão, Deus já deu ordem. Agora pensa do outro lado. Deus disse, eu já ordenei uma viúva. Pensa essa viúva. Viúva tem que ser sustentada pela igreja. O órfão, a viúva e o estrangeiro eram sustentados pela igreja. Aí imagina essa viúva, só tinha um filho, desamparado. Imagina ela orando e dizendo, Pai, me socorre. Aí Deus visita ela e fala, eu vou mandar mais um para tu sustentar. Sabe quando você está na prova e quer ajuda? Aí Deus envia um pior para você ajudar. Não, porque às vezes a gente só quer ser alvo da bênção. Só que Deus estava olhando para a viúva e dizendo, quando você estende a mão. Não, Elias era o profeta, querido. É por isso que para Deus não tem coitadinho, amém? Pastor, eu ganho tão pouquinho, eu não posso ajudar a obra. Que tem crente que quer ser vítima de Deus. Só que Deus te conhece, querido. Não dá para ser vítima de Deus. Você pode mexer com o meu coração. Ô pastor, sou tão coitadinho, a gente se quebranta, a gente é sensível. Só que Deus está olhando e dizendo, não tem alguém que tenha tão pouco que não possa fazer algo pela minha obra. Eu não estou ministrando oferta, não, estou te inserindo dentro de um portal para você entender o mistério do valor de quem semeia, mesmo quando acha que tem tão pouco. Meu Deus. A viúva estava na condição de receber, amém? E Deus disse, porque está no texto, ó, 17, 9. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha aí assim. Imagina ela dizendo, não, Deus, é prova, eu não tenho nada para dar para ninguém, não. Porque às vezes Deus está pedindo para nós e nós dizendo, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. E Elias vai. Como ele era conhecido e chega, talvez aquela viúva pensou, esse homem vai profetizar e vai resolver meu problema. Ela estava na porta da cidade pegando uns graveiros. Tem gente que quando tem pouco se tranca, se isola, não quer saber de ninguém, não quer ir para a igreja, não quer mais viver o propósito. Pastor, eu estou cansado, o senhor não sabe o que eu estou passando. Continua indo buscar graveto, querido. Continua indo buscar o teu propósito. Continua se movendo. Porque tem gente que é tão ansioso que morre antes da morte chegar.
Só que talvez a minha estava na zona de conforto para ela agora. Olha como a nossa necessidade tem que ir de encontro ao propósito, amém? Amém. Água tranquila. Aí eu acho que Eliseu sentiu no espírito, porque lá em Hebreus vai dizer os heróis da fé. E a Bíblia diz que em Israel tinha muitas viúvas, mas Eliseu foi mandado somente a uma. Então quando você pensa que Deus quer tirar, não, Ele está caçando legalidade para te abençoar. Porque quem não entende da palavra acha que tudo é pela graça. Ah, Deus vai me dar nada. Para de ser sem graça, vai. Para. Deus age com legalidade, tanto para a bênção quanto para a maldição. Para Deus é a mesma coisa, amém? Amém. Só que Ele diz: eis que eu coloco diante de ti a bênção e você escolhe para Deus. Ele não olha diferente. Então Elias chega e diz: agora eu quero um bocado de pão. E ela fala: ah, Elias, água eu até tenho, mas só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Fazer aqui um bolinho, um pão ázimo. Pensa que delícia tivesse pão. Pão, azeite e água. Para comer e morrer. Aí Elias fala: maravilha. Não há quem tenha tão pouco que não possa dividir. Aleluia. Talvez você entrou aqui dizendo: eu não tenho nada, eu preciso ser abençoado. E Deus dizendo: eu vou te levantar primeiro para abençoar alguém. Porque quando você souber o valor de abençoar, você vai ser grato quando você for abençoado. Deus queria tratar também com uma viúva. Só que Deus não é um Deus que dá esmola, Ele é um Deus que abençoa. Aleluia. Esmola você dá para qualquer um. Só que Deus não tem esmola, Ele tem bênção, Ele tem multiplicação, amém? Amém. E a minha Elias fala: pode fazer seu bolo, mas faça primeiro para mim. Primeiro para a obra, primeiro para o altar. A gente sempre quer para nós. Só que quando ela vai, olha que tremendo. Essa palavra, se Elias tivesse dó da viúva, matava ele e o filho. Como assim, pastor? Porque ele ia falar: é mesmo. Você já não tem quase nada, eu acho que eu errei a casa da viúva. Faça lá, coma com teu filho e morra. Não foi a própria palavra dela: vou comer e morrer. Eu errei a casa da viúva. Só que Elias era profeta e tinha convicção, não pelos olhos carnais, mas pelos olhos espirituais. E ali ele vai liberar uma chave para ela, vai dizer: se você fizer, a farinha não acaba, o azeite não acaba, até que venha a chuva, ou seja, até que venha a prosperidade. O que vem na tua mão não se acaba. Na tua mão só dá para hoje. Mas quando você divide com o altar, Deus multiplica, a provisão chega, as coisas duram mais, o inexplicável acontece. Ela faz. E Elias vai comer pão de novo. Tema dessa mensagem você pode colocar os 3 pães de Elias. Ele come esse pão. E agora essa mulher vai viver algo extraordinário. O azeite não acaba, o azeite ela podia vender, fazia esse remédio com azeite. Usava-se na lamparina. Fazia-se até cosmético, pastas de dente, sabonete. Azeite era a base da economia. E espiritualmente tipificava a alegria do Espírito Santo. A farinha fazia-se todo tipo de bolo e pães. Espiritualmente tipifica a prosperidade. Espiritualmente a palavra, o pão vivo que desceu do céu, Jesus. E ele
E agora Deus vai dizer, lá no 18, Elias vai confrontar os profetas de Baal, vai trazer a chuva de volta, e no 19, Jezabel vai dizer, eu vou matar Elias. E agora ele vai temendo. Olha quanta luta esse homem passou, ou seja, o teu cansaço não é em vão. Nós não estamos aqui para menosprezar o teu cansaço, amém? Nós não estamos aqui para dizer que você está se fazendo de vítima, não. Mas nós estamos aqui para te direcionar a viver uma mudança de história. Quando você não entendendo, diz amém. Amém. Olha que tremendo. Elias, ele vai ser ameaçado e vai fugir. Ele anda um dia em direção ao deserto. E era um homem que vivia no deserto andando muito. E o que isso nos fala, pastor? Que ele foge, ele se retira. E ali ele pede a morte para ninguém ver, para não ser vergonha. Parecia que ele teria morrido abandonado. Parecia que Deus não haveria sustentado ele na crise que ele mesmo profetizou. Ou seja, ele foi vítima da própria profecia. E ele diz, Deus, eu estou cansado. É muita luta. É melhor morrer. Porque quem quer morrer, ou quem quer cometer suicídio, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Ele quer acabar com o estresse, com o peso. A pessoa que tem vontade de se matar, ele quer acabar com aquilo que fere ele. E Elias diz, eu prefiro morrer. E ali Deus, ele adormece. A psicologia moderna diz que ele tem uma crise de ansiedade, entrou num estágio de uma pré-depressão, foi cansado, pedindo a morte, pegou no sono. Quem nunca se sentiu esgotado? Quem nunca pensou, se eu dormisse e não acordasse, talvez era melhor. Talvez eu resolveria todos os meus problemas, amém? Amém. E ali o anjo do Senhor acorda Elias. E ele vai ver pão, água, e o anjo vai dizer, come e bebe. Ele come e adormece de novo. E o anjo acorda ele de novo. Sabe o que é tremendo? João 21:9. Jesus ressuscita e vai atrás dos 12. Pedro está pescando. Não pescaram nada. Todo mundo desistido, desviado. Porque Jesus disse que jamais eles voltariam a pescar. E Pedro voltou a pescar. Estava nu, sem sua roupa ortodoxa, talvez no máximo com sua veste íntima cingida. E ali Jesus vai ao encontro deles de um monte de cansado e desistido e diz, lance para o lado direito. Eles vão pegar 153 peixes, que no hebraico quer dizer, eu sou o Elohim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O número 153 no hebraico quer dizer, eu sou o Elohim. Então é uma mensagem para eles. Por isso que o texto diz que eles conheceram quem era o Senhor, mas não ousaram perguntar, porque a mensagem profética revelou. E quando eles chegam na praia
Ele teve que falar que amava. Pecado a gente comete por varejo, não. E quer pedir perdão na tua casa. Não, pecado você tem que dar o nome. Perdão você tem que dar o nome. É muito fácil a gente pecar e falar: Pai, perdoa todos os meus pecados. Quais pecados? Para Deus não vale isso. Por que não vale? Ele só perdoa aquilo que você tem consciência que errou. Para ter consciência, você tem que lembrar que você fez. Porque senão você fala: perdoa todos os meus pecados, só que amanhã você comete o mesmo. Agora, quando você dá nome: Pai, perdoa porque eu menti tal dia para tal pessoa. Perdoa aquele dia que eu traí, que eu enganei. Foi assim, assim, assim. Pastor, mas ele não sabe, sabe. Ele quer saber se você sabe e tem consciência. Então, para cada vez que Pedro negou, ele teve que falar que amava. Isso era legalidade para ser enviado. Senão toda vez o diabo ia dizer: você é aquele que negou. Só que agora o diabo ia ter coragem de dizer: você é aquele que amou. Lembra da primeira rede vazia de Pedro? A primeira pesca maravilhosa, Jesus chega e ele não tinha pego nada. Jesus enviou ele assim: faze-te ao mar alto. E quando ele encheu a rede, Jesus falou: agora larga tudo e eu te envio, segue. Porque se ele fosse debaixo de rede vazia, ele iria frustrar. E o diabo ia dizer: você não é de nada, que pescador de homem que é. Se nem peixe você pescou. Se a última pesca foi de rede vazia. E a última memória é a mais viva em nós. É por isso que às vezes você assiste filme de terror e a noite tem pesadelo. Porque você acaba de assistir um massacre da Serra Elétrica e vai dormir. É por isso que você, quando tem conversas indecentes no WhatsApp, você vai dormir e sonha. Fica no seu subconsciente. E a neurociência já comprovou que o que você faz nos últimos 30 minutos antes de dormir é o que vai ficar gravado no seu subconsciente até o outro dia. É por isso que quando você tem uma briga à noite, você dorme mal e acorda pensando. Aquilo fica remoendo. É por isso que você tem que aprender a, antes de dormir, orar. Só que não, você tem 30 minutos e gasta 29 no celular. Aí quando vai deitar, capota. O sono já está batendo e você resiste com o celularzão na mão. Todos, amém? Com a TV ligada. O último capítulo da série só acaba na hora boa para você assistir mais um. Ou o cara é bobo. Aí está lá o celularzão que é bem no pé da cara. Ou está assistindo ele já no carregador ali. Aí ele está ouvindo o pai está lá com a cara torta. Celularzão caindo no peito, babando. Vai orar como? Vai ter uma noite boa de sono como? Vai acordar parecendo que foi atropelado por um caminhão mesmo. Perturbadíssimo. Ah, vai dizer: eu tenho insônia, eu tenho problema de dormir. Porque você não treina sua mente para dormir. Você não desliga ela. Você está acelerado, pilhado, cheio de adrenalina o tempo todo. A uma hora toma tanto remédio que o corpo já vicia e já não faz mais efeito. Quem não dorme bem vai ter um bom dia? Vai estar estressado, cansado, sobrecarregado. Desliga meia hora e vai ler a palavra. Você vai começar a ter sonho profético, revelação, noites tranquilas de sono, amém? Elias estava tão cansado que ele acordou e comeu. Talvez você já passou por isso de você falar: nem sei como eu vim parar no quarto, estou tão cansado que eu cheguei. Você já acordou no outro dia e viu ali o prato no pé da cama e falou: nossa, nem lembro que eu tinha jantado. Largou o prato na cama mesmo. Ou colocou comida no prato e nem aguentou comer de tão cansado. Foi Elias, ele comeu meio que sonando.
E aí o anjo acorda ele de novo. Que a primeira vez que ele comeu, alimentou o carnal. Só que agora o anjo precisava alimentar o espiritual. Aí tem gente que não crê em ato profético. Tem gente que não crê nem na ceia mais. Eu já vi a igreja dizendo que a ceia é uma simbologia do sangue do corpo. Herege. Porque Jesus mesmo disse: isso é o meu corpo e o meu sangue. Ele não disse: olha, faça como se fosse. Não. Qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer um que falar isso é herege. Pode mostrar a Bíblia para ele. Jesus disse: é o meu corpo e o meu sangue. O anjo acorda Elias de novo e ele come pão quente. Pão quente nos remete a quê? Acabou de ser? Olha aí. Você não entendeu? Deus vai te entregar algo fresquinho. Eu imagino que a água estava na temperatura boa. Sabe aquela botija de barro? Sabe aquela água fresquinha? Elias acordou, pãozinho quente, fumaçando, água fresquinha. E o anjo disse: come e bebe, porque longa é tua caminhada. Pega na mão do teu irmão e diga: você está proibido de parar. Deus conta contigo. Tem água para você ganhar. Tem estrada para caminhar. Você só precisa ser renovado para voltar a fazer a vontade de Deus. Aleluia. E ele andou 40 dias. Quanto? 40 fala de gestação na Bíblia. 40 dias, o número 40 é gestação. Deus estava dizendo: você vai sair daqui gerando algo novo. Deus está nos dizendo nessa noite: eu não só te renovo, como eu dou um fruto novo, um sonho novo, um projeto novo. Tanto que ele chegou até o monte de Deus e quase os 3 pães de Elias, corvo, pão do socorro, viúva, pão da provisão. O que é socorro? Algo urgente. O corvo simbolizava o pão do socorro. Eu não posso ir, o socorro tem que vir. O socorro vai até a pessoa, sim ou não? Então simbolizava o corvo levando socorro. Esse pão deu força para ele ir até Serepta. E Serepta simboliza o pão da provisão. Aquilo que eu vou atrás e necessito, nem a mais nem a menos, o necessário. Provisão é isso. Quando você fala Deus proveu, você fala: rapaz, deu certinho. Sabe quando você fala exato, isso é provisão. E o que simboliza o pão do deserto, que é o pão do próprio Deus, simboliza o galardão. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Elias foi fiel quando o corvo trouxe, foi fiel no pouquinho que a viúva tinha, e agora Deus dava um galardão, o prêmio. Deus está lhe dizendo: eu já te socorri, eu já provi na tua vida, agora é momento do galardão, é momento da bênção completa. E digo mais, Deus estava dizendo: a seca não te matou, eu preparei o que ia te. Ah, meu Deus, mas também Jezabel não te matou, eu preparei o pão no deserto, e a depressão não vai te matar, Elias. Vai para o monte e lá eu vou te renovar. Aleluia. Tem dia que a gente não precisa de milagre, a gente precisa da presença. Milagre Elias já tinha vivido, o corvo já tinha levado, sim ou não? A viúva já tinha alimentado, sim ou não? O que é milagre? É algo que você não espera.
Quem espera receber comida de um pássaro? Quem espera que um viúvo sustente? Milagre ele ia te viver. Só que tem hora que o milagre perde o sentido se você não tiver a presença. Por quê? Você olha, tem gente rica, cansado da vida, cometendo suicídio. Eu sempre falo isso. Tem gente rica que se cansou e o vazio é tão grande que nada que ele tem material preenche, amém? Carro, casa, dinheiro, e ele continua vazio. O que ele precisa? Da presença. O anjo estava dizendo: você já viveu um milagre, agora é a hora de viver a minha visitação. Por isso o anjo vai estar dizendo. Poderia ir outro corvo levar pão de novo, sim ou não? Só que Deus estava querendo trazer uma visitação nova. E olha que tremendo, que no primeiro pão, o pão do deserto com o querido, Deus estava dizendo: a seca não te mata, ou seja, o período ruim não vai te matar. Aí ele vai lá para Serepta, a viúva vai sustentá-lo. Deus estava dizendo para ele: a escassez, Elias, o viver no mínimo não vai te matar. E agora, quando ele está depressivo e fugindo, Deus dá um pão que renova a alma dele. Era Deus dizendo: a depressão não te mata. Se a seca não te matou, tinha o querido. A seca não te matou. Se a escassez não te matou, tinha viúvo. A depressão não vai te matar. Eu te visito e te dou pão físico. Pastor, o que eu preciso nessa noite? Ter uma experiência com Deus, para que Ele anime sua alma novamente. Amém? Aleluia. Que você venha nessa noite viver esses 3 pães: o pão do socorro, o pão da provisão e o pão do gabarito. O pão do socorro é Deus vai enviar na tua casa um socorro. Alguém vai levar um socorro até você. Alguém vai